Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro de comentários acerca da prova do Senado Federal, cargo Análise de Sistemas. Eu sou Fernando Pedrosa, professor da equipe itinerante, onde leciono as disciplinas de Engenharia de Software e Governança de TI. Algumas pessoas já devem me conhecer de nossas aulas presenciais aqui em Brasília e em outros estados, e também das videoaulas que a gente disponibiliza no site Provas de TI. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E o nosso objetivo aqui, como vocês estão vendo, é fazer breves comentários, conversar sobre essa prova aí do Senado, do cargo de análise de sistemas. Tá? Outros professores da nossa equipe vão comentar acerca de outros assuntos, outras disciplinas, cada um na sua especialidade, ok? Rede, segurança, desenvolvimento e assim por diante. Eu vou ficar com essa parte aqui de engenharia de software e governança de TI, que são as disciplinas que eu costumo lecionar nos nossos cursos, ok? Eu estou chamando de prova do Senado Federal, mas na verdade foi muito mais um simulado, né? Essa altura do campeonato, todo mundo já deve estar sabendo que essa primeira execução aí da prova foi anulada por problemas na logística aí do concurso. Foi adiada a segunda prova para o mês de abril. Isso é uma boa oportunidade, então, pessoal, para a gente parar e olhar as questões que caíram nessa prova, nesse simulado aí, né? Chame como quiser, para a gente entender o estilo da FGV, dessa banca organizadora aí que aplicou esse concurso. Muito mais do que olhar as questões propriamente ditas, e a gente, na verdade, vai ver, né, todas as questões aqui de engenharia de software e governança que caíram, eu quero mostrar para vocês da onde a FGV está tirando as questões, quais são as bibliografias que ela está utilizando, né, porque as questões em si, vocês vão ver, são bem fáceis, foram bem tranquilas. A prova teve um nível bastante fácil, mas para vocês se prepararem para essa segunda prova e qualquer outra prova que venha aparecer aí da FGV, eu vou mostrar para vocês, isso é muito importante, né, de onde ela está tirando todas essas questões, ok? Então vou fazer questão de mostrar para vocês as fontes que estão sendo utilizadas aqui pela FGV, beleza? De novo, vou me ater aqui às disciplinas de engenharia de software e governança de TI, que são de minha especialidade. Outros professores da nossa equipe vão comentar sobre outras disciplinas, ok? Quem sou eu? Muitas pessoas já devem me conhecer, mas algumas talvez estejam vendo aqui pela primeira vez. Então, eu sou analista de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional. Já faz uns 3 anos que eu trabalho lá, passei no concurso de 2008. Como eu falei, eu sou professor da equipe itinerante. Essa equipe de professores de TI, esse nome daí vem justamente porque nós costumamos passar por várias cidades aí do país, vários estados, apesar de estarmos centralizados aqui em Brasília, costumamos lecionar acerca de todas essas disciplinas aí de TI, temos uma equipe completa para isso, e eu, como eu falei para vocês, fico com a parte de engenharia de software e governança de TI. Fui concurseiro, tá, durante alguns anos, então passei por alguns lugares aí, de alguns concursos que eu logrei êxito. Algumas empresas públicas, vocês devem estar percebendo pelo sotaque, né? Eu sou de Recife, Pernambuco, então trabalhei lá em João Pessoa, por exemplo, trabalhei em Recife, trabalhei no Tribunal de Justiça de Pernambuco, depois vim aqui para Brasília, quando eu passei no STJ para ser analista judiciário, logo depois fiz o curso de formação para trabalhar no Tesouro Nacional, certo? Tem essas certificações aí que vocês estão vendo, né? Normalmente dos assuntos que eu leciono, até para dar um pouco mais de credibilidade. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre mim, entra lá na rede social itinerante, tá? itinerante.com.br, e procura pelo meu perfil lá dentro, ok? Antes da gente começar os comentários aqui, pessoal, deixa eu só mostrar uns links de interesse para vocês, tá? Justamente essa rede social que eu falei, né, a rede social itinerante, é quase como se fosse um Facebook, um Orkut, enfim. É uma ferramenta onde os concurseiros de TI podem criar comunidades, grupos de debates, tem chats online também. Você cria lá o seu perfil e pode interagir com outros concurseiros aí que estão estudando para a tecnologia da informação para concursos, ok? itinerante.com.br, recomendo, tem discussões bem interessantes lá dentro. Para você checar as produções aí da gente, da nossa equipe de videoaulas, dá uma olhada lá no site provasdeti.com.br. Tá sempre sendo atualizado esse site daí. Sempre a gente tem novas produções de vídeos. Por exemplo, dos meus cursos, toda a parte de governança de TI já está gravada, né? ITIL, COBIT, CMMI, MPSBR, exercícios sobre tudo isso. E estou mais ou menos no meio do curso de engenharia de software, assuntos como
metodologias ágeis, processos de software, RUP, requisitos. Daqui a pouco vocês vão poder checar lá também análise, projeto, teste. O ML já é uma aula que está gravada também, assim como de outros assuntos, tá? Os assuntos que eu leciono, mas de outros professores da nossa equipe, como por exemplo o ótimo curso do Gustavo Vilar de Arquitetura e Organização de Computadores, por exemplo, e outros que vocês podem esperar aí em breve, ok? provasdeti.com.br. Em alguns momentos aqui desse nosso encontro, aqui desses nossos comentários, eu vou fazer referência a essas minhas videoaulas, tá? Porque o nosso objetivo aqui, pessoal, na verdade vai ser de fazer breves comentários sobre a prova e de mostrar da onde é que a FGV está tirando essas questões daí, tá? Não vou ensinar a teoria aqui para ninguém, até porque isso a gente faz numa aula específica, aqui são só comentários breves, ok? Bom, por fim, entrem na lista de discussão TI Masters, tá? Se eu pudesse dizer a vocês, uma dessas coisas aí para você escolher para fazer agora, se você não conhece ainda, é entrar na lista de discussão TI Masters, tá? Uma lista de e-mail aí criada pelo nosso coordenador Walter Cunha, que vai gravar um vídeo aí para vocês também, onde são travadas discussões acerca de TI para concursos, ok? A lista já tem vários anos, já tem mais de, se eu não me engano, 6.000 pessoas nessa lista, bem movimentada. Todo concurseiro sério de TI hoje em dia, né, que busca uma vaga nesse nicho, tem que estar nessa lista, pessoal, para estar a par das novidades, questões comentadas e discussões bem interessantes, ok? Tá aí o endereço, os links de cada uma dessas ferramentas aí, desses sites, ok? Deem uma olhada, acho que vocês vão achar bem proveitosos, ok? Bom, muito bem, então, para a gente ir para o que interessa, pessoal, fazer os comentários aqui acerca dessas questões de engenharia de software e de governança de TI que foram cobradas nesse simulado aí, né, do Senado Federal, cargo de análise de sistemas. Então vamos lá. Primeira questão. De acordo com o Somerville, no gerenciamento e modelagem de negócio, as 4 principais atividades do processo são... e aí ele dá várias alternativas aí. Bom, pessoal, a resposta a essa questão... Letra C, a especificação, desenvolvimento, validação e evolução. Todas as outras alternativas aí têm atividades que não são condizentes com esse processo desenhado no livro do Somerville, ok? Bom, deixa eu comentar sobre isso daqui. Somerville, assim como Pressman, são 2 dos principais autores para a engenharia de software e como vocês vão perceber ao longo dos nossos comentários aqui, são os autores de engenharia de software utilizados pela FGV. Lá nas minhas videoaulas de engenharia, na primeira aula, por exemplo, né, de processos de software, metodologias ágeis, eu já começo falando sobre isso. Pessoal, vocês têm que adquirir os livros do Pressman e do Somerville e ler pelo menos um deles, né? São livros grandes, não vou pedir para você ler os 2 por completo, mas pelo menos um desses 2 livros leia, porque geralmente são as fontes utilizadas para questões de concursos de TI em qualquer banca. Certo? Algumas pegam de outros livros até, mas todas acabam utilizando de uma forma ou de outra Pressman e Somerville e aparecem, por exemplo, como nessa questão. Ó, no próprio enunciado ele já diz, ó, de acordo com o autor fulano de tal, no caso da FGV, ou vai ser o Somerville ou vai ser o Pressman. Essa questão daqui cobrou o Somerville, ok? E o que quer dizer essa história aí, né, de especificação, desenvolvimento, validação e evolução? Isso aqui é o seguinte, pessoal, apesar da questão ter citado gerenciamento e modelagem de negócio, está aqui o comentário para vocês. Está tratando, na verdade, de processos de software. A resposta para essa questão aí vocês podem encontrar no livro do Somerville, no capítulo 1, seção 1.1.1. Toda vez que eu falar do livro do Somerville e Pressman aqui, pessoal, nesses comentários, eu estou falando das versões, das edições mais novas dos livros, ok? A 7ª edição do Pressman e a 9ª edição do Somerville. Nesse caso aqui, cobrou o Somerville, vocês podem encontrar a resposta a essa questão no capítulo 1, lá, logo no primeiro capítulo do livro do Somerville, seção 1.1.1. E o que ele diz lá? Ele diz o seguinte, ele começa a definir conceitos básicos de engenharia de software, por exemplo, o que é um processo de software. Para o Somerville, nada mais é do que uma sequência de atividades que vai resultar na produção de um software que você vai entregar para o seu cliente. Okay? E para ele, né, para o Somerville, existem 4 atividades fundamentais que são comuns para todos os processos de software. E é sobre isso que a questão
está tratando. É isso que ela cobrou, é esse conhecimento que você precisava ter na hora da prova para resolver essa questão daí. Para o Somerville, seja qual for o processo que você adote, um processo ágil, é um processo tradicional, RUP, iterativo, incremental, métodos formais, enfim. Para ele, 4 atividades são fundamentais a todos os tipos de processo, né? Apesar dos nomes poderem variar, a ideia é que todo tipo de processo vai ter alguma maneira de especificar, desenvolver, validar e evoluir o seu produto, ok? Tá lá, para o Somerville, ó, a atividade de especificação basicamente contém grandes definições sobre esse software que você vai produzir, né? Ou seja, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, restrições sobre esse seu produto, coisas desse tipo. Depois que você especifica, você vai desenvolver esse produto daí. Você vai fazer análise, projeto, a própria programação, né, propriamente dita, desenvolvendo esse produto. Depois que você desenvolve esse produto, você tem que, de alguma forma, checar o que você produziu para ver se esse produto, esse sistema atende às expectativas do cliente, né? De fato, está alinhado aos requisitos que você levantou inicialmente. E, por fim, entramos na atividade de manutenção, né? Ou seja, o que o Somerville chama de evolução, mudanças ao longo do tempo para refletir novos requisitos. Okay? Tranquilo essa questão daí, pessoal. Essas 4 grandes atividades aí, mesmo que você não lembrasse exatamente na hora da prova o nome dessas atividades aí, elas seguem um workflow, aí, uma lógica bem definida, né? Primeiro você especifica o que você vai fazer, depois você faz, ou seja, desenvolve, propriamente dito, esse produto. Depois disso, você não entrega esse produto de qualquer forma ao seu cliente. Primeiro você valida e faz checagens de qualidade sobre esse produto que você gerou. E depois que entregou esse produto ao seu cliente, você vai ter que evoluir e gerenciar mudanças em cima dele ao longo do tempo. Ok? Especificação, desenvolvimento, validação e evolução. Deixa eu voltar aqui, ó. Letra C, a resposta dessa questão. De novo, vocês encontram isso no livro do Somerville, no capítulo 1, seção 1.1.1, ok? Muito bem, pessoal. Vamos ver a próxima questão aqui. O processo de engenharia de requisitos agora, ó, é realizado por meio da execução de 7 funções distintas: concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação, validação e gestão. Nesse contexto, observe a lista abaixo, que representa um conjunto de questões a serem utilizadas como checklist dentro de uma dessas funções. E aí ele coloca várias questões aí pra gente, né, pessoal? Os requisitos foram claramente estabelecidos, eles podem ser mal interpretados e assim por diante. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Ele lhe dá 5 alternativas e pergunta, essa lista de verificação aqui, né? Todas essas perguntas, ele colocou 7 perguntas, né? Elas são relativas a um checklist de qual função, de qual etapa da engenharia de requisitos. Elaboração, negociação, especificação, validação ou gestão. Muito bem. A resposta a essa questão, pessoal, letra D, validação. E de onde é que isso foi tirado? Isso daí, pessoal, é a engenharia de requisitos como descrita pelo Pressman. Okay? De novo, são os 2 principais autores de engenharia de software. Quando não é um, é o outro. Tá lá, ó, requisitos. Tanto Pressman como Somerville organizam o processo de engenharia de requisitos em macroatividades, ou fases, ou funções, enfim, pessoal, em etapas, ok? Cada um desses autores divide o processo de engenharia de requisitos em etapas. O Somerville é um pouco mais simples, e a minha aula de requisitos, a minha videoaula de requisitos, que vocês podem encontrar lá, ela é toda baseada no Somerville, eu até falo isso lá. Por quê? Porque o autor mais cobrado sobre requisitos é Somerville. Mas eu também falo lá na videoaula que o Pressman pode ser cobrado. De vez em quando também cobram a engenharia de requisitos, como aparece lá no livro do Pressman, ok? E não tem problema nenhum, porque na verdade os conceitos são muito parecidos. A única coisa que muda mais aqui entre os 2 autores é o nome das etapas, né? A forma de organizar as etapas. O Pressman ele dá uma quebrada maior, o Somerville ele condensa isso em menos etapas. Mas as ideias por trás aqui das atividades executadas, pessoal, são exatamente as mesmas, ok? Então vamos lá. O Somerville, ele divide a engenharia de requisitos nessas etapas aí, pessoal. Estudo de viabilidade,
elicitação e análise de requisitos, que vocês podem traduzir basicamente para levantamento de requisitos. Depois você especifica os requisitos, que é basicamente registrar isso em algum documento formal. Valida esse documento e obtém o aceite do cliente. E no fim, você tem que fazer a gestão dos requisitos ao longo do tempo, né? Como esse documento evolui e muda de acordo com novos requisitos. Essas são as etapas do Somerville. Não é o que responde a nossa questão, certo? O que responde a nossa questão são as etapas do Pressman, que são justamente essas 7 etapas que a questão listou para a gente. E perguntou, ó, dessas etapas aqui, na verdade lista 5, né? A, B, C, D, E, qual delas condiz com aquelas perguntas lá, né? Ou seja, esse checklist, estou voltando aqui para vocês, ó. A fonte do requisito foi identificada, o requisito está limitado em termos quantitativos, quais são os outros relacionamentos desse requisito? Tudo isso, pessoal, acontece na etapa de validação da engenharia de requisitos, como descrita no Pressman, ok? Todas essas checagens aí de consistência ocorrem justamente na etapa de validação. De novo, mais importante do que o comentário aqui para vocês, pessoal, essa questão também pode ser considerada de nível fácil, de fácil para médio aí. Mais importante do que isso é vocês saberem de onde é que isso saiu. Porque na próxima prova que vocês forem fazer, pode ser que ele tire do mesmo lugar uma questão um pouquinho diferente só, mas que vai ser do mesmo autor, do mesmo lugar. Isso daí está no Pressman, na 7ª edição, né, a edição mais nova, no capítulo 5, na seção 5.1. Ele fala justamente sobre todas essas funções aí, ou etapas da engenharia de requisitos, certo? Então, ó, a etapa de concepção, você vai estabelecer um entendimento básico do seu problema. Quais são as pessoas que querem esse produto, essa solução que você está provendo, qual é a natureza dessa solução. Então, ó, definição do escopo e natureza do problema é esse primeiro entendimento que ocorre na etapa que o Pressman chama de concepção, tá? Inception em inglês. Beleza, depois que você tem esse entendimento, você começa a levantar os seus requisitos, é o que ele chama de levantamento de requisitos. Ou elicitação de requisitos, tá? Seria sinônimo, tanto faz. Basicamente, esclarecer as necessidades do seu cliente, né? Você utiliza diversas técnicas, como casos de uso, questionários, entrevistas, para levantar os requisitos junto ao seu cliente. Depois que você fez isso, você vai pegar essa informação obtida, né, durante todas essas reuniões com o seu cliente e vai expandir essas informações numa elaboração mais refinada dos seus requisitos. Aí você vai gerar um primeiro modelo, um modelo abstrato, onde você começa a identificar diversos aspectos do seu software, como por exemplo o comportamento, as informações com as quais ele lida, as classes de análise, é o que a gente chama de modelo de análise, né? Vocês vão entender bem isso daí quando virem aula de análise e projeto lá, certo? Ok, então vai gerar diagramas abstratos aí com classes de análise, com comportamento, com relacionamentos, para dar uma refinada maior nesses seus requisitos e começar a identificar os elementos que compõem esse seu software. Beleza. Refinamento é um modelo de análise e função de elaboração. Só que os requisitos, pessoal, não é raro que os clientes peçam requisitos conflitantes, né? Ou mais do que pode ser alcançado com aquele seu software, dado que você tem tempo limitado e recursos limitados. Então você tem que negociar junto a esse seu cliente quais são os requisitos mais prioritários, certo? O que vai entrar agora, o que vai deixar para uma próxima release do seu produto, é a etapa de negociação do Pressman, beleza? Depois que os requisitos foram levantados, refinados em um modelo aí de análise, negociados de acordo com a prioridade, você vai especificar esses requisitos, ok? O próprio Pressman diz que não tem um padrão para especificar requisitos. Para sistemas grandes pode ser um documento escrito, combinando gráficos, diagramas, linguagem natural. Para sistemas pequenos pode ser simplesmente um conjunto de cenários, por exemplo. Mas você vai de alguma forma especificar e registrar esses seus requisitos em algum documento. É a etapa de especificação, ok? A etapa de validação, que é justamente a que responde à nossa questão, é a que tem diversas checagens de corretude e consistência desses seus requisitos, pessoal. Você vai garantir que todos os seus requisitos, por exemplo, estão livres de ambiguidade, que as inconsistências, as omissões e os erros foram detectados e corrigidos. Ou seja,
que esse seu produto de trabalho, esse documento de requisitos que você está gerando, que ele está correto, completo e de acordo com todos os padrões que foram estabelecidos para a sua empresa e para o processo de desenvolvimento que você adotou. Se a gente voltar lá na questão, esse checklist aqui, ó, tem justamente a ver com isso, pessoal. Todas essas checagens de consistência, de erros, de omissões, olha lá, ó. Os requisitos estão claros, né? O requisito ele viola alguma restrição? Tudo isso, pessoal, acontece na etapa de validação de requisitos do Pressman, tá? As checagens de corretude e consistência ocorrem aí, é o que responde essa questão, letra D, isso lá no capítulo 5 do Pressman, beleza? Por fim, tem uma funçãozinha ali de gestão, que na verdade não vai tratar de desenvolver um documento de requisitos, vai tratar de controlar as mudanças nesse documento de requisitos ao longo do tempo, certo? Controle da evolução dos requisitos, isso eu explico bem lá na aula de requisitos que já está gravada lá no site Provas de TI. Beleza, pessoal? Questão fácil também, tirada do livro do Pressman, sem nenhuma surpresa isso daí. Quem tinha estudado o capítulo de requisitos do Pressman, que eu recomendei diversas vezes em sala de aula, por exemplo aqui em Brasília, não teve problema nenhum com essa questão, ok? Vamos lá, próxima questão. Uma questão sobre processos de software, pessoal, modelos de ciclo de vida, olha lá. Figura abaixo representa o ciclo de vida de software, conhecido como modelo em cascata. Beleza, modelo em cascata. E aí, ó, vocês veem as várias etapas do modelo clássico, né, chamado de cascata ou waterfall. Primeiro você define requisitos, depois projeta o seu sistema, implementa, integra e testa ele, e no final coloca para rodar e entra na etapa de manutenção. Muito bem. Uma figurinha aí. Por um acaso, pessoal, essa figurinha saiu de onde? Porque, de novo, a questão é fácil. Ninguém deve ter errado essa questão aqui de cascata, quem já tinha estudado isso aqui bem. Mas de onde é que isso saiu? Essa figura daí é o modelo em cascata de quem? Do Somerville, pessoal. Olhem lá no livro do Somerville, capítulo 2, seção 2.1. Ele detalha todas essas atividades aí para você, mostrando a visão sobre o waterfall do Somerville, ok? Mas vamos ver a pergunta da questão, olha só. Um dos estágios aí desse cascata divide os requisitos em sistemas de hardware ou de software, estabelecendo uma arquitetura geral do sistema. Envolve a identificação e a descrição das abstrações fundamentais de software e suas relações. Pessoal, que estágio é esse? Qual é a palavra-chave aí que matou essa questão, pessoal? Arquitetura. Eu acredito que a maioria de vocês já associa diretamente atividades de arquitetura de software com a disciplina de projeto de sistemas, ok? Então, a resposta dessa questão, letra B, realmente projeto de sistema e software, beleza? Realmente ocorre tudo isso. Os requisitos que você levantou inicialmente com o seu cliente, que eram abstratos, que não tratavam de tecnologias, agora na etapa de projeto de sistema e software são traduzidos para um sistema de software, um sistema de hardware, um sistema concreto, que leva em consideração restrições tecnológicas, inclusive todas aquelas decisões que vão afetar a arquitetura geral desse sistema. A arquitetura associa diretamente à disciplina de projeto, né, pessoal? Como a gente estudou lá na aula de RUP, por exemplo. Tranquilo isso daí, né? Tá aí o resumo para vocês. Modelo em cascata, esse que ele cobrou é do Somerville. O Pressman também tem o seu modelo em cascata. Recomendo que vocês deem uma olhada lá, caso isso venha a cair e ele troque de autor por alguma razão, ok? Olha lá, modelo clássico, todo mundo conhece, né, pessoal? Sistemático, sequencial. Uma etapa posterior, ela só começa depois da etapa anterior ter sido completamente terminada e ter gerado um documento, uma baseline que é entregue para a próxima etapa, ok? Organizado em várias etapas ou fases. Essas são as do Somerville. As do Pressman são um pouquinho diferentes. Até mostro isso lá na primeira aula de modelos de ciclo de vida. Mas, de novo, a ideia é muito parecida. O que ocorre por trás de cada etapa é basicamente a mesma coisa, só que os nomes mudam um pouco, mas a ideia é a mesma. Você sabendo de um, consegue facilmente chegar à conclusão do outro, certo? Então tá lá, para o Somerville, as etapas são essas daí, ó. Definição de requisitos, quais são os serviços, quais são os objetivos do seu sistema, as restrições sobre as quais ele tem que operar. Beleza, levantados os requisitos, normalmente quando a gente está tratando de requisitos, pessoal, a gente não considera aspectos tecnológicos, a gente está no nível mais abstrato.
Quando é que a gente começa a considerar essas restrições tecnológicas? Quando a gente começa a entrar em análise, projeto e desenvolvimento do nosso sistema. Olha lá, projeto de software e sistema é o que realmente responde a essa questão do Senado aí. É onde eu traduzo os requisitos que eu levantei anteriormente, agora para sistemas concretos, de hardware, software, onde eu desenho a arquitetura desse sistema, beleza? Essa é a resposta da questão e as outras etapas são bem tranquilas também, né, pessoal? Bem fácil essa questão. Implementação e testes unitários, eu vou programar e testar cada um desses componentes como unidades separadas. Depois eu integro essas unidades num sistema só, numa build única e testo como um sistema completo, integração e teste do sistema. E por fim, coloco esse sistema para rodar e tenho que dar manutenção nele. Basicamente isso, ok? De novo, isso está no capítulo 2, seção 2.1 do livro do Somerville, 9ª edição, é a edição mais nova do livro do Somerville, ok? Beleza, vamos ver a próxima, pessoal. Olha lá, voltou para o Pressman agora. Segundo o Pressman, os elementos específicos de modelo de análise são ditados pelo método de modelagem de análise usado, ok? No entanto, um conjunto de elementos genéricos é comum à maioria dos modelos de análise. Nesse sentido, observe a figura abaixo, que ilustra o modelo de estado UML e que representa os estados e eventos que modificam um sistema. O diagrama de estados indica que ações são realizadas em consequência de um determinado evento. Então, ó, ele começou falando do Pressman, pessoal, mas na verdade depois ele trocou para a UML, que é abordada no Pressman, tá? Mas a UML tem livros específicos que tratam só da linguagem. O que eu recomendo que vocês utilizem é o Guia do Usuário, o UML User Guide, que é o livro dos próprios autores da UML, dos caras que criaram a UML, tá? O livro que eu recomendo para vocês, o UML User Guide. E aí ele está mostrando informações e dados sobre o diagrama de estados da UML. Isso daí que vocês estão vendo, ó, é um estado, ó, lendo comandos. Tem variáveis do estado, atividades do estado. Tudo bem, ele coloca esse texto gigante aí, mas na verdade o que ele quer saber é o seguinte. O diagrama de estados é de que tipo na UML? Comportamental ou estrutural? Letra B, né, pessoal? Comportamental. Na verdade, as outras alternativas nem fazem sentido. Procedurais, orientados a fluxo, por exemplo. Diagrama de fluxo de dados, pessoal, nem da UML é. Isso é da análise estruturada, não tem nada a ver com UML. Procedurais também, isso é de análise estruturada. Enfim, baseado em cenários seria, no caso, caso de uso. Baseado em classe seria o diagrama de classe. Diagramas de estado são do tipo comportamentais, ok? Acho que todo mundo já deveria saber isso também, porque na aula de UML é uma das coisas que eu também falo para vocês, ó. Essa figurinha que vocês estão vendo aí na tela, pessoal, é dívida. Isso tem que estar na cabeça de vocês. A UML 2.2, ela contém 14 diagramas concretos, 7 estruturais ou estáticos e 7 dinâmicos ou comportamentais. Os comportamentais, por sua vez, podem se dividir em comportamentais e de interação, tá? Se você não sabe isso daqui, dá uma olhada lá na aula de UML, que isso daqui é básico. Essa questão também é considerada de nível fácil, pessoal. Beleza? Diagramas estruturais, ó, vocês estão vendo aqui na esquerda, são aqueles que mostram a estrutura estática do seu sistema, né? Em diferentes níveis de abstração e como essas partes se relacionam. Então, velhos conhecidos nossos, né, pessoal? Diagrama de classes, componentes, objetos. Alguns novos, né, como por exemplo o diagrama de perfis, olha lá, o Profile Diagram ali embaixo, extremidade inferior esquerda ali. É o diagrama mais novo, né, que surgiu na UML 2.2. Tudo bem, esses são os estruturais. Nós temos os diagramas comportamentais. Diagrama de atividades, casos de uso e diagrama de máquina de estados, que é o que resolve a nossa questão. Olha lá, ó, diagrama de máquinas de estado ali na direita, debaixo dos diagramas comportamentais. Voltando aqui, letra B. O diagrama de estados é um diagrama que trata de análise de que tipo? Comportamental, beleza? Muito bem, isso daí, ó, por onde é que vocês estudam o UML, pessoal? Recomendo que vocês utilizem o livro Guia do Usuário da UML. Que os autores que criaram esse livro são os autores da UML. Tá? Os caras que criaram a UML escreveram o Guia do Usuário, então por isso eu considero o livro mais recomendado. Muito bem, vamos fazer uma questão de RUP aqui agora, pessoal. Para a gente fechar esse trecho aqui, só para o vídeo não ficar muito grande, tá? E eu passar para a parte 2 para a gente terminar de comentar essas questões aqui. Então, olha só.
O RUP é um exemplo de modelo de processos derivado da OML e do processo unificado de desenvolvimento de software de Rambo. Beleza. Bock, Jacobson e Rambo são os 3 autores do RUP e da OML, certo? Rambo é um desses caras. O RUP reconhece que os modelos convencionais de processo apresentam uma visão única do processo, ok? O RUP engloba 3 perspectivas descritas a seguir. Então, quais são as perspectivas, pessoal? Uma que mostra as fases do modelo ao longo do tempo, outra que mostra as atividades realizadas no processo e outra que sugere as boas práticas a serem utilizadas durante o processo. Isso daí, pessoal, muito tranquilo também, né? Se vocês abrirem o RUP, no site do RUP, né, naquelas documentações de HTML do RUP, vocês podem encontrar lá no site da IBM, tá? Procura lá por RMC, Rational Method Composer. É a ferramenta que configura o RUP e baixa para sua máquina e você tem toda a documentação do RUP ali, ok? A primeira página é justamente que mostra lá o gráfico das baleias, mostrando essas dimensões, esses eixos daí do RUP, pessoal. Então, qual é o eixo que mostra as fases do modelo? É o eixo dinâmico. Qual é a perspectiva que mostra as atividades? É a perspectiva estática. E qual é a perspectiva que sugere 6 boas práticas para você usar no seu processo? A perspectiva prática. Aí, ó, letra A, a resposta dessa questão, pessoal. Então, olha só. Tá aí para vocês, ó, o gráfico das baleias. O eixo dinâmico é aquele de cima ali, ó, da esquerda para a direita. Mostra as fases do processo ao longo do tempo. Então tá lá, ó, as 4 fases do RUP, as iterações ali dentro dessas fases e o passar do tempo na medida que você vai dando mais ou menos ênfase em cada uma das disciplinas, ok? O eixo estático é o eixo aqui de cima para baixo, onde a gente encontra as 9 disciplinas do RUP, as 6 de engenharia e as 3 disciplinas de suporte. O eixo dinâmico é assim chamado porque pode variar ao longo do tempo e o eixo estático ele é sempre válido independente do momento no qual você se encontra, tá? Por exemplo, as atividades de requisitos vão ser sempre as mesmas que você encontra lá dentro, independente da fase na qual você se encontra. Por isso a gente chama de eixo estático, não depende do passar do tempo, ok? Beleza, isso é o que você encontra no RUP. Mas eu falei para vocês na aula de RUP que o Somerville ele tinha uma firula em cima disso daí. Somerville diz o seguinte: além dessas 2 perspectivas, que é o que está lá no RUP, pessoal, vocês só encontram explicitamente essas 2 perspectivas. Só que o Somerville ele traz uma terceira perspectiva. Somerville diz o seguinte: tem uma perspectiva prática, que na verdade sugere boas práticas para serem utilizadas durante seu processo. As boas práticas, né, pessoal, que a gente viu lá na nossa aula de RUP: desenvolva iterativamente, gerencie requisitos, use arquiteturas de componente, modele visualmente, verifique a qualidade do seu software e gerencie mudanças. Tá? Todas aquelas boas práticas que a gente viu lá na aula de RUP. Então, para o Somerville são essas 3 perspectivas: dinâmica, estática e prática. Aonde é que vocês encontram isso no livro dele? Capítulo 2, seção 2.4, vocês vão encontrar justamente a resposta para essa questão daqui. Beleza, pessoal? Vou fazer um break aqui só para o vídeo não ficar muito grande, beleza? E volto já, terminando com os comentários aí de engenharia de software e governança de TI que caíram nessa prova. Volto já.